Oi, voltei. Ontem, sexta-feira, eu soltei um vídeo de tour no jardim de apartamento para mostrar para vocês o outro lado, que normalmente eu filmo mais a sala, tento alternar também. A sala foi com a palmeira no final de semana passado. Aqui eu vou mostrar a minha rosa do deserto amarela. Ela tem 3 camadas de pétalas, é enxerto, vocês viram que sumiu o enxerto, né? Não tem mais como ver. É enxerto da Polônia Grade. Veio do Mato Grosso, muito mais quente que aqui. Mas essa daqui eu consegui manter ela bem. Isso daqui, gente, ela deu um início de podridão. Mas bem pouquinho. Tava se curando sozinha. Eu deveria ter deixado ela mergulhada na vitamina B de bola durante 2 horas. Não fiz. O substrato tá super seco. Eu só vou poder regar dentro de uns 2, 3 dias. E aí quando eu regar é só pela parte de fora, não perto do caudex. Na próxima eu vou ter que providenciar um vaso maior. Olha isso. Olha isso. Então aqui eu tenho uma bolinha de naftalina no fundo do vaso. Eu coloquei para adaptar, porque aqui é muito úmido e também não esquenta, né? Além de chuvoso, não esquenta como ela gostaria. O que acontece é que eu tenho que adaptar o substrato. Então ele é 2/3 de substrato de rosas do deserto Terra Nova, com 1/3 de carvão triturado. Aí eu misturo. E de novo, tem uma camada de argila expandida no fundo do vaso. Tudo para prevenir de podridão de raiz. Gente, vocês vão ver que tem umas raízes que vão ficar para fora. Raízes expostas. Ainda tinha que ter cavado mais um pouco. Essas raízes expostas, eu só tiro daqui 1 ou 2 meses, depois que ela melhorar do replantio, tiver super firme. Aí eu posso tirar algumas raízes aéreas. E quais são essas aéreas que eu tô falando? Aéreas são essas fininhas, assim. Você vem aqui, de novo, não façam isso agora, porque ela vai precisar do máximo de raiz. E daí você corta. E sela, no caso desses cortes, com canela. Quando é corte maior, como uma coisa, um machucadinho como esse aqui que ela teve, eu coloco aquelas colas instantâneas que secam em 1 minuto. Que daí, se entra em contato com umidade, já sela rápido. Não vai ter tanto problema. Então, esse vaso, vocês vão ver que tá meio justo já pra ela. Ela cresceu muito, tudo isso aqui tava embaixo do substrato. Aqui foi saindo porque a terra foi saindo do vaso, né? Na verdade. Aí essa parte que tá exposta, gente, vocês não deixem exposta ao sol, essa parte mais clara. Vocês deixem até ficar da cor da parte que já estava exposta há mais tempo. Isso aqui que eu fiz foi levantamento de caudex, mas eu precisava repor o substrato de todas. Ela continuava no substrato Terra Nova puro. O que estava me dando muito problema... esqueci. É só colocar aqui no fundo, não tem problema. Eu tampo um pouco para não entrar em contato com ela. Mas tá no fundo do vaso. Aí eu queria trocar o substrato, que estava no Terra Nova puro. E substrato tem que secar em até 2 dias. Aí já viu, né? Desde que eu tirei ela do substrato, eu deixei ela 3 dias para fora. Eu posso também, quando isso acontece, quando eu tô replantando, eu posso colocar canela, que eu esqueci, nas raízes, né, que foram afetadas. Pode colocar bastante, porque vai tanto selar os cortes quanto servir de adubo. Eu devia ter posto antes, tá, gente? Eu não sei o que acontece quando esquecendo da canela, tanto nas minhas orquídeas quanto nas minhas rosas do deserto. Isso daqui é um potinho ai, canela, de mel que eu lavei e reutilizei.
não tem mais desperdício como antes. Aí eu vou colocando, completando aqui. O que eu coloquei nessa daqui que eu tô colocando mais pra baixo, que eu nem misturei direito, foi um pouquinho de casca de ovo triturada, até virar pó, gente, não é pedaço grande, porque senão não decompõe nunca. E para decompor tem que misturar bem no substrato, ficar dentro do substrato e não uma camada por cima, tá? Porque quem faz isso está formando uma camada com a borra de café, que também tem, de café sem açúcar, por favor, a borra já usada, eu coloquei na mesma quantidade para café. Um pouquinho café e ovo triturado em pó. Você coloca, mistura bem no substrato. Aí vai se decompor rápido. Mas não precisa ter pressa para repor, não. Uns 6 meses. Dá uma olhada, tem umas bolinhas brancas. Isso é casca de ovo. Essa daqui tá num vaso de tamanho adequado. Mas na próxima já não vai ser mais. Porque o vaso não pode ser grande demais. O que acontece quando o vaso é grande demais? Você corre o risco do substrato não secar. Mesmo fazendo isso que eu fiz, coloca metade substrato terra... Não, 2/3 de substrato terra nova para 1/3 ui, tá difícil. De carvão triturado. Argila expandida no fundo do vaso, só uma camadinha. Tudo isso ainda pode não ajudar o suficiente se o vaso for grande demais. Esse é um vaso cuia mais alto, não é aquele raso, eu não gosto daquele raso. Mas se você colocar no raso, por exemplo, não precisa da argila expandida no fundo do vaso, né? Mas eu gosto de todos os meus vasos do mesmo material, prefiro que seja um vaso leve, porque daí eu consigo manusear, né, com facilidade. Quando tem praga, muitas vezes tiro para aplicar em outro lugar, não sempre, mas quando são poucas, né? Quando já espalhou, aí faz no mesmo lugar. Eu vou deixar as raízes menores ainda para dentro e as que são bem mais gordas vou passar a expor de novo. Elas vão levar pelo menos umas 2 semanas para ficar com a cor toda igual. Por enquanto, a parte que foi exposta, que cresceu debaixo do substrato, é pele de bebê. Então ela precisa do máximo de raízes aqui, lembrando, você só vai tirar as raízes aéreas, algumas, depois de 1 ou 2 meses de replantio, quando ela estiver bem firme. E também não deixe exposta ao sol direto nessa parte de baixo, onde tem a raiz. Ela vai precisar de sol, obviamente, mas só enquanto a cor fica igual ao resto da planta. E quando você tiver com ela precisando de rega, que é quando o substrato está seco, pode colocar um palitinho no fundo do vaso ou fazer um buraquinho com o seu dedo para verificar. É só quando está seco que você rega. E nessas 2 semanas ou mais que você espera sem expor ao sol aqui embaixo, você também rega só essa parte aqui de fora, não em cima do caudex. Isso vai prevenir de podridão simplesmente por ter apodrecido. Por ter... os cortes terem formado algum fungo, entrado alguma bactéria, aí apodrece. Claro que se apodrece, apodrece, né? É a mesma coisa que fala subir para cima, descer para baixo. Não tem necessidade, já falou. Gente, tá linda, né? Ela vai precisar de o máximo de raízes fininhas dentro. A raiz fininha, ela é responsável pela absorção dos nutrientes, enquanto as grossas de água. E essa parte aqui, ela tá dura desse jeito, porque ela
estoca água, mas ela tem que também ter muito sol, ela é de sol pleno. Lembrando que aqui é São Paulo, não faz tanto calor comparado a outras regiões onde ela se dá muito bem, que são regiões mais secas e quentes do Brasil, no norte e no nordeste. Ela não gosta de muito frio, ela gosta de temperaturas pelo menos a partir de 20 graus. Se esfria à noite, tem que esquentar bem de dia. Ela não gosta de geada. Essa daqui eu tenho desde 2019, tá? Antes dela, eu só tinha de semente. Tem uma lá de semente maior. Aí eu passei a assistir o canal da Polônia Grade, que tem umas plantas maravilhosas, para aprender a cultivar rosas do deserto, mas tive que adaptar. O cultivo dela é de regiões quentes. Aqui não dá certo exatamente o que ela faz. Eu não posso imitar as regas, eu não posso imitar a época de germinação, nem de polinização. A polinização lá, enquanto dura 3 meses para a vagem desenvolver, aqui dura 4 meses. Então eu tenho que ver qual é a melhor época para poder polinizar, para que elas cresçam. Quando eu replanto, tem que replantar, ela gosta que replante no momento mais seco. Porém, tem que estar quente. Aí quando é que é seco aqui? No outono e no inverno, mas você não pode replantar no frio, porque ela entra em dormência e não desenvolve. Então o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer isso no verão mesmo. No verão e não deixar ela exposta à chuva ou muita umidade. Não tem jeito, a gente vai adaptando. Gente, agora é o pós-replantio que é o perigoso. Eu não posso fazer nada errado ou ela pode murchar. Olha esse caldex duro. Eu deixei 3 dias para fora, depois de desplantar. 3 dias. Você faz essa montanha, além de a planta ficar em evidência, mais bonita, é porque você quer que a água desça, escorra para os lados e não fique parada perto do caudex, porque se empoça é outra maneira de fazer apodrecer o caudex. Aí se você sente, por exemplo, um mínimo de, sei lá, mole nessa daqui, aí você tem que desplantar para poder analisar, tirar a parte que tá podre. Aí você corta com o estilete até ficar bem clarinho aquela perna, até tirar toda a podridão. Então é melhor prevenir isso, né? Aí sabe o que eu esqueci de colocar? A pessoa anda desligada. Osmocote 14, 14, 14. Você põe algumas bolinhas. Esse adubo dura de 3 meses a 5 meses. Eu enterro. Por que você enterra? Porque assim não rola para fora do vaso. Você que deixa lá fora previne de ser consumida por passarinhos, por exemplo. Mas no meu caso é mais para não rolar por fora do vaso. Dura 3 meses se você rega todos os dias, dia sim, dia não, mas a bolinha estoura depois que encheu de água. Ela aumenta de tamanho, cheio de água, e daí estoura quando é hora de trocar. De trocar não, de repor, você não vai tirar as bolinhas daqui. Caso você não consiga comprar, ache muito caro, bocache. Ou até dá pra usar os dois, mas aí não coloca toda hora o bocache não, tá? Porque você não pode exagerar no adubo e atrapalha a planta. Quando é que você sabe que
colocou adubo demais, começa a formar umas crostas brancas no fundo do vaso, né? Por onde escoa a água, aqui nos laterais, eu já exagerei. Eu não peguei de novo a colher, mas é uma colher de café, longe. O osmocote pode ser perto das raízes, esse aqui é longe das raízes. Se você puder misturar no substrato, um pouquinho assim melhor. Aí eu vou regar para estimular a formação de novas raízes, porque agora ela vai precisar, já que eu tirei ela, tava dura para tirar, vocês nem imaginam. Aqui, vitamina B de bola, essa de passarinho, Vitagold, mas pode ser humana, 10 gotas ou 1 ml por litro. Comprimido, vejam que não seja muito duro. Você parte o comprimido em 4, pega uma colher maior embaixo, coloca o comprimido quebrado já, esmaga, vira pó, dilui em 1 litro de água. Aí você vai colocar para estimular. Você pode colocar também planta viajada, bem mais murcha. Aí você pode colocar 2 vezes numa semana. Semana seguinte está muito murcha, a viajada. No caso dessa não, mas de novo, se você quiser mais uma vez, aí você espaça e começa a colocar uma vez por mês. Eu de vez em quando coloco um restinho de café sem açúcar diluído em água, bem diluído em água, no meio do mês, assim. E também estimula o crescimento dessas novas raízes. Mas lembrando que eu já coloquei no substrato, então tem menos necessidade disso, porque tem aqui a borra de café e o ovo, a casca de ovo triturada, meio a meio. É um pouquinho, assim, não precisa de muito, tá? Daí mistura bem para poder se decompor logo e realmente nutrir a sua planta. Depois da minha rega com vitamina B, que vai ser feita dentro de 2, 3 dias, eu vou regar com Forte Rosas do Deserto. É 1 colher de café rasa por litro d'água. Eu coloco uma vez por mês, mas se você regar todos os dias ou a cada 15 dias, você coloca a cada 15 dias no máximo, que é a quantidade que eles indicam aqui, mas eu não recomendo, ao menos que você regue todos os dias. Por quê? Porque vai formar aquela crosta de excesso de adubo e aí saliniza o solo. Fica muito ácido. Então é isso. Foi bem comprido e olha que eu já preparei. Ali é substrato que eu preparo com antecedência. Eu preparo com os meus adubos naturais, né? Que é casca de ovo triturada e a borra de café, o bocache. Viram? Essa daqui tá bem pra fora, né? Mas eu quis centralizar mais essa parte aqui. Linda, 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 linda. Tô na lavanderia, viu? Gente, curtam o vídeo. Olha a sujeira. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos. E façam comentários para poder elaborar o próximo assunto. Mas o seguinte vai ser sobre os meus novos apoios de rosas... Não, de orquídeas que chegaram sábado. Beijos!